Enquanto nós vamos nos acertando aqui, ajeitando, peço aos irmãos que abram comigo suas Bíblias, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 3. Então vamos ler o texto. Esperar que eu consiga conectar ali bem, senão não tem problema, né? Vamos, então, acompanhe comigo aí, com fé e atenção, leitura da Palavra de Deus. Vou estar lendo aqui na versão NVI. Irmãos, então, acompanhem aí, versículo do 1 ao 11. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 ao 11. Então diz assim a Palavra de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que estão na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado, muito obrigado pela tua graça, tuas misericórdias, Deus, que já se fazem presentes e novas na nossa vida nesta manhã. Obrigado, Senhor, por podermos estarmos aqui, desfrutarmos, ó Deus, da tua palavra, da comunhão com os nossos irmãos, de poder, ó Deus, louvarmos ao Senhor com os nossos cânticos, com hinos que adoram o Senhor. Ó Pai, diante de Ti agora nós estamos pedindo que o Senhor nos ajude. Capacite-nos, Pai, a aprender da Tua Palavra, a entender, ó Deus, a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer mais e mais de Ti. E que esta palavra, Deus, tenha o propósito para o qual ela está sendo pregada nesta manhã, que é nos trazer encorajamento, nos trazer, Deus, também exortação, mas nos trazer, ó Deus, um crescimento, fortalecimento, nos ajudar, ó Deus, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Então, eu te peço, ó Deus, ajuda-nos nesse momento a adorar o Senhor com a nossa mente, estando com Deus, ó Deus, com a nossa mente focada em Tua Palavra. Tira, Deus, de nós toda distração, toda preocupação com as coisas terrenas, com as coisas do mundo, com as preocupações com o que vai acontecer nessa semana, com o que eu tenho que fazer. Nos ajuda, no Senhor, a concentrarmos nesse momento na Tua Santa Palavra, pois é diante dela que estamos querendo aprender e conhecer mais o Senhor. Então, abençoe, ó Deus, a minha vida, capacita-me, Deus, a ser apenas um canal de bênção na vida dos meus irmãos. E tudo, ó Deus, que sair da minha boca seja para a edificação do Senhor, do Teu corpo e para a glória do Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. Mais uma vez aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo começa aqui com essa conjunção, né, portanto. E nós sabemos, então, dessa regrinha básica, né, de hermenêutica e interpretação de texto, que todas as vezes que nós começamos aí com uma conjunção, portanto, pois, entretanto, todavia, porém, nós devemos entender o contexto do que está sendo falado ali. Como de costume, em suas cartas, Paulo ele começa tratando de doutrina. Paulo ele começa estabelecendo as bases doutrinárias da sua teologia e depois ele passa de uma forma prática a desenvolver o resultado dessa doutrina que ele estabeleceu. Ele começa então a dar orientações práticas de como viver essa doutrina. E é isso que ele faz agora a partir do capítulo 3. Ele faz isso agora no capítulo 3 e no capítulo 4. Então,
Em resumo do que Paulo falou, do que nós já estudamos no capítulo 1 e 2, que é essa base teológica, essa base doutrinária dos alicerces que Paulo lançou, então vamos fazer um resumo para que a gente possa lembrar de tudo que Paulo já ensinou. Então, Paulo ele destaca ali as características de uma igreja verdadeira, onde nela deve se achar o amor por todos os santos, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a esperança do porvir. Paulo também destaca as armas de uma igreja verdadeira, que são os meios de graça dos quais o Senhor nos deixou, que é a oração, a leitura da palavra e o amor fraternal, o amor entre os santos. Esses são os meios de graça e a arma de defesa que Deus nos deixou. Aqui, no contexto de Colossos, na igreja ali de Colossenses, eles estavam sendo atacados por falsos mestres que tentavam deturpar o evangelho que estava sendo ensinado ali por Epáfras. Esses falsos mestres, muitos deles gnósticos, eles ensinavam que a salvação só era obtida através do conhecimento secreto que somente eles tinham. E você só poderia obter esse conhecimento uma vez que você era iniciado no gnosticismo, e aí sim, então, você poderia obter esse conhecimento que levava à salvação. Paulo também, ele combate o legalismo por parte de alguns judeus, ele combate o ascetismo e ele também combate o sincretismo religioso. E por fim, Paulo fala do evangelho puro e simples. Ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e na incircuncisão da nossa carne, que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda a escrita de dívida que nos consistia em ordenança e que nos era contrário. Paulo diz que na cruz, Cristo removeu todo o nosso pecado. Na cruz, o sangue de Cristo pagou pelas nossas dívidas. De sorte que agora nós não somos mais devedores de nada, mas pelo contrário, nós agora somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. E que Satanás não tem mais nenhum poder sobre nós, porque ele foi totalmente derrotado, ele foi totalmente despojado, ele foi humilhado. Cristo triunfou sobre ele na cruz. Então agora, à luz desse pensamento, como conclusão desse pensamento, Paulo ele começa a instruir, a dar orientações para os crentes ali, irmãos em Colossos, de um viver santo. Ele começa agora a dar orientações de como colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou. Ou seja, Paulo passa do combate da falsa religiosidade, ele passa agora do que ele estabeleceu como doutrina a dar orientações de como é uma das evidências de uma verdadeira conversão. Então ele inicia o capítulo 3, aí no verso 1, dizendo assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aqui, irmãos, nesse primeiro versículo, nós já podemos aprender bastante coisa. Paulo ele mostra que há uma estreita conexão entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Ou seja, não pode haver um abismo entre a fé e a prática, entre aquilo que nós dizemos, o nosso discurso, com aquilo que nós vivemos. Ou seja, não pode haver um abismo entre a ortodoxia e a ortopraxia. Nós evidenciamos a verdadeira conversão quando, de fato, nós desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Então vamos parar para pensar um pouquinho aqui nessa frase. Nós evidenciamos a verdadeira conversão quando nós, de fato, pensamos mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Então pare e pense, irmãos, um pouquinho na sua vida. O que eu e você temos buscado para nossas vidas? E se você for honesto, irmão, consigo mesmo, assim como eu fui honesto comigo, enquanto eu estava preparando aqui esse sermão e tomei várias cajadadas, responda para si mesmo. O que você tem buscado para a sua vida? Quais são as suas prioridades? Será que o uso do seu tempo, o uso dos seus recursos, o uso da sua força, o uso do seu dinheiro, eles refletem alguém que de fato busca as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus? Ou você tem buscado as coisas desse mundo, as coisas terrenas, as coisas passageiras, as coisas que estão destinadas a perecer? Será que você está correndo atrás do vento, buscando vaidades, como diz lá no livro de Eclesiastes, que nós estamos aprendendo aqui com o pastor Fábio?
De forma semelhante, no versículo 2, Paulo também diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mas quando Paulo diz aqui, que nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, Paulo não está nos proibindo de pensar nas coisas básicas da vida. Paulo não está aqui dizendo que você não deve se preocupar com a sua vida. Não significa uma irresponsabilidade com as coisas da terra. Paulo não está querendo desfazer a nossa humanidade. Porque enquanto nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, vivendo aqui, nós temos preocupações, nós temos deveres, nós temos afazeres. E muitas vezes nós estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, com a criação dos nossos filhos. Nós estamos muitas vezes preocupados em ter recursos para pagar as contas no final do mês. Nós temos que pensar nessas coisas, em como resolver um problema familiar, um problema escolar. Isso tudo são coisas que fazem parte da nossa vida terrena. E todas essas coisas são boas, são legítimas, mas elas não são as coisas mais importantes na vida do cristão. A questão é que um verdadeiro cristão ele deve desenvolver todas essas coisas, tudo isso que está relacionado à vida terrena, à luz da palavra de Deus. Nós devemos desenvolver tudo isso à luz de Cristo. A coisa mais importante para um cristão é a busca e a devoção por Cristo. Aqui Paulo ele está repetindo o mesmo conceito que Jesus disse lá no Sermão do Monte, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que são essas todas as demais coisas? O nosso dia a dia. A preocupação com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, a preocupação com o que eu vou ter no final do mês para pagar as contas. Isso tudo são coisas legítimas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o que Paulo está falando aqui. Repetindo em outras palavras, o mesmo conceito das palavras de Jesus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não em coisas terrenas. E quando Paulo diz buscai as coisas do alto, se referindo aqui então especificamente a Cristo, ele está dizendo que todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões, tudo o que eu faço, todos os meus recursos, enquanto eu vivo a minha vida aqui, eles devem ser pautados pela pessoa de Jesus Cristo. A gente deve pensar como Cristo agiria nessa situação, como a palavra de Deus me orienta a agir nessa situação, como eu posso glorificar a Deus com as minhas escolhas, como aquilo que eu vou fazer vai refletir na minha vida, no meu testemunho. A gente deve pensar isso. Então, mais uma vez, irmãos, eu clamo a vocês, reflitam. Reflitam como você tem usado os recursos que Deus te deu. A sua força, o seu tempo, o seu dinheiro. Isso reflete alguém que tem buscado a Deus? Alguém que pensa nas coisas do alto? Como vocês têm gastado o seu tempo? E foi aqui que eu mais apanhei. Foi aqui que mais o Espírito Santo me bateu. Sabe aquele momento em que você está mais tranquilo, mais de boa, às vezes, talvez num dia de folga, numa hora vaga? Para onde vai os seus pensamentos? O que você tem pensado? Você busca as coisas que são do alto? Será que você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai refletir sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida? Ou você passa horas e mais horas gastando o seu tempo em coisas terrenas, em coisas que não trarão nenhum benefício, nenhuma edificação? O texto aqui, irmãos, está sendo muito claro, está sendo muito direto. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não em coisas terrenas. A internet, meus irmãos, é um lugar muito perigoso. Que se a gente não vigiar, se a gente não tiver o domínio, o controle sobre aquilo, a gente passa ali horas e mais horas, gastando o nosso tempo, prendendo os nossos pensamentos em coisas mundanas, em coisas terrenas. A gente passa ali horas e mais horas em aplicativos que nos direcionam para outro aplicativo, e a gente fica ali naquele loop, naquele tempo todo gastando o nosso tempo ali, de um aplicativo levando a outro, interminável. Às vezes a gente passa muito tempo em sites de compras, enchendo o carrinho de coisas que muitas vezes a gente nem precisa, de coisas que muitas vezes a gente nem vai comprar. Mas a gente está ali, a gente fica ali atraído pela cobiça dos nossos olhos. Também em joguinhos de celular, que às vezes a gente tem até que gastar dinheiro para continuar comprando, tendo vida, Eu mesmo, irmãos, confesso para vocês, eu já gastei dinheiro com aplicativo de joguinho. Porque eu queria continuar jogando e a minha vida tinha acabado e eu tinha que comprar a vida para continuar jogando. Olha que besteira.
E mais uma vez, irmãos, eu estou falando isso com vocês aqui, olhando para um espelho. Foi o que Deus falou comigo e como eu apanhei preparando isso. E eu não sou bobo, eu quero que vocês apanhem junto comigo. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Mas que isso sirva, irmãos, para o nosso crescimento. Que isso sirva para a nossa edificação. Porque às vezes isso é um tempo que a gente não passa orando. Às vezes a gente gasta tanto tempo nisso, mas a gente não tem esse mesmo tempo orando, lendo a Bíblia, orando pelos irmãos, tendo comunhão, refletindo sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então pense, meus irmãos, como você tem gastado o seu tempo. O que você tem feito com o tempo que Deus te deu. Outra coisa, irmãos, pense como você tem gastado o seu dinheiro. Como você tem gastado os recursos que Deus te deu. Lembrando que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. Quem estava aqui, né, no encontro de casais que a gente fez algumas semanas atrás, aprendeu o conceito de mordomia. E a gente entende que nada é nosso, tudo vem de Deus. E tendo isso em mente, irmãos, pense, será que eu estou sendo generoso com a obra de Deus? Será que eu tenho sido generoso com aquilo que Deus me deu? Porque é tudo dele. Você tem sido generoso com aqueles irmãos que estão passando por necessidades? Que precisam não somente da nossa oração, mas também dos nossos recursos financeiros, da nossa oferta. Nós vimos aí, alguns meses atrás, né, 2 famílias que perderam tudo por conta de um incêndio. Será que nós estávamos dispostos e preparados a ajudá-los financeiramente? Nós temos visto aí um pedido de ajuda de uma família que por pouco tempo congregou aqui conosco, mas que agora estão passando necessidades lá no Peru. Será que nós estamos pensando nisso? Será que nós nos preocupamos com isso? Ou você tem usado todo o seu recurso, todo o seu dinheiro apenas para o seu próprio benefício, para o seu próprio conforto, para o seu próprio bem-estar? Pois afinal, né, eu trabalho tanto, nada mais justo do que eu usar o meu dinheiro para mim mesmo. Nada mais justo do que eu usar os meus recursos apenas para o meu próprio prazer. Mas preste atenção, irmãos. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que é errado você ter e desejar coisas boas. Eu não estou dizendo que é errado você ter e desejar uma casa boa, uma casa nova, um carro do ano, ter equipamentos bons, fazer compras. Não estou dizendo que isso é errado. O problema não está nessas coisas em si, mas sim se eu vivo a minha vida em prol disso. Mas sim se eu gasto todos os meus recursos, todo o meu esforço, todo o meu vigor em prol de conquistar essas coisas. A mesma forma como Jesus disse lá, se o teu olho te fizer pecar, arranca e lance-o fora, ou se a tua mão direita te fizer pecar, corte e a lance fora. É óbvio que Jesus não estava falando de uma cirurgia literal. É óbvio que Jesus não estava falando para você arrancar o seu olho, cortar o seu braço, porque o problema não está no olho, não está no braço, não está na perna. O problema está no coração. O problema está no coração que abriga todos esses maus desejos. Mais uma vez, eu quero trazer aqui a reflexão do pensamento que C.S. Lewis, né, desenvolve no livro Cristianismo Puro e Simples. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu quero continuar repetindo. Né, lá no livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis ele desenvolve um pensamento, né, eu vou dizer aqui com as minhas palavras, ele diz assim que uma família cristã deveria viver um padrão de vida um pouco menor do que uma outra família não cristã com a mesma renda. Ou seja, 2 famílias, uma cristã e a outra não cristã. As 2 têm a mesma renda mensal, a mesma renda anual, ganham a mesma coisa. Essa família cristã, ela deveria escolher viver um padrão de vida um pouco menor do que essa família não cristã. Porque essa família cristã, ela deveria estar muito mais preocupada com a dor e o sofrimento do próximo, ela deveria estar muito mais preocupada com a necessidade do próximo, a ponto de guardar algum recurso, não apenas para suprir as suas necessidades, mas também para suprir a necessidade do próximo. Também para suprir quando o outro estiver passando por dificuldade. Isso, meus irmãos, é pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso é a evidência de uma verdadeira conversão. Mas agora eu pergunto, por que nós devemos viver assim? Por que nós devemos agir desse jeito? E a resposta de Paulo vai nos dar aqui no versículo 3, onde ele diz: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Repare bem aqui, irmãos, no tempo em que Paulo conjuga o verbo morrer. Ele está dizendo aqui, pois vocês morreram. Está no passado. Ele não está conjugando o verbo aqui no futuro, dizendo tipo assim, já que todos nós um dia vamos morrer,
já que todos nós aqui vamos morrer um dia, então não pense nas coisas do alto, então não pense nas coisas terrenas, pense nas coisas do alto. Não, ele está dizendo, vocês já morreram. Está no passado. Paulo não está dizendo aqui para vocês se preocuparem com isso, porque um dia vocês vão morrer. Não, nós já morremos com Cristo. É a mesma ideia, no mesmo sentido que Paulo fala no versículo 1 também, quando ele diz assim, vocês já ressuscitaram com Cristo. Também está no passado. Então Paulo está dizendo que nós já morremos e nós já ressuscitamos com Cristo. Em algumas traduções, o versículo 1, corra seus olhos aí para o versículo 1 mais uma vez. Em algumas traduções, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Esse se fostes, às vezes nos dá uma impressão de condicional. O se aqui traz uma condição de dúvida, se fostes. Mas não é essa a intenção de Paulo aqui. A melhor tradução é essa que a NVI traz, que ela diz que vocês já ressuscitaram com Cristo. Ou também a NVT diz assim, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo. Ou seja, é algo que já aconteceu, é algo certo e que está no passado. Nós já morremos para o mundo e agora nós vivemos para Cristo. Agora a nossa vida está escondida em Cristo. Por isso, nós não devemos viver desesperados por riquezas, não devemos viver desesperados por coisas e bens materiais, não devemos estar com os nossos pensamentos fixados em coisas terrenas, em coisas que ficarão aqui, que estão destinadas a perecer, que a traça e a ferrugem comerão. Russell Shedd, é um nome de um teólogo muito famoso, ele diz que a morte inevitavelmente desliga o morto dos seus interesses. E é verdade. Você já viu o morto ter algum interesse? Você já viu o morto? Vai lá no caixão e pergunta para o morto se ele quer alguma coisa. O morto, ele inevitavelmente é desligado dos seus interesses. Da mesma forma, a nossa morte com Cristo deve nos desligar de qualquer interesse desse mundo. Agora, o interesse de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro convertido, deve ser evidenciado pelas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Esse deve ser os nossos pensamentos. Pois Cristo é a nossa vida. Agora nós vivemos com Cristo. Como Paulo diz lá em Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aos Gálatas Paulo afirma, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A nossa posição em Cristo não é algo hipotético. Não é algo que nós precisamos nos esforçar para alcançar. Não, é algo consumado, é algo feito, é algo nos dado por Cristo, é algo que já está ali consolidado. Por isso, Paulo diz aí no versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então preste atenção, irmão, mais uma vez na afirmação que Paulo faz aqui. Quando Cristo, que é a sua vida. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão, essa é a sua realidade. Cristo é a sua vida. Cristo é a sua vida. E Paulo continua dizendo, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, com isso ele está se referindo à segunda vinda de Cristo, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, olha que esperança maravilhosa. Essa é a esperança de um verdadeiro cristão, é nisso que nós devemos nos apegar. Em sermos glorificados com Cristo, porque Cristo voltará. E Ele vai nos voltar. Essa é a esperança daqueles que têm a sua vida guardado em Cristo e que pensam e anseiam pelas coisas do alto. O dia em que Cristo virá e também, assim como diz aqui, nós seremos com Ele manifestado em glória. Nós estamos glorificados com Cristo, isso é verdade, irmãos. Cristo, agora, Ele está lá sentado à direita de Deus Pai. Mas um dia, como eu estava falando, Ele virá e nos levará com Ele para o eterno lar. Quando isso acontecer, nós seremos com Ele manifestado em glória. Mas isso ainda não aconteceu. Isso ainda não foi revelado. É aquele famoso já, mas ainda não. Deixa eu explicar isso para vocês, como que acontece. A salvação, ela acontece em etapas. É aquilo que nós chamamos na teologia de a ordo salutis. Parece o Mussum falando, né?
Se eu creio isso. Ordo salutis. Essa é uma expressão que vem do latim que significa a ordem da salvação. E de uma maneira bem rápida e resumida, nós somos justificados, nós somos santificados e nós somos glorificados. Há outros processos antes e no meio desses aqui, né, como, por exemplo, o chamado do evangelho, a eleição, a conversão, a regeneração, a adoção, a perseverança dos santos. Eu não vou entrar em todos esses pontos, né, para que a gente possa fazer aqui de uma forma mais rápida, resumida e mais didática. Então, eu vou apenas me reter nesses 3 pontos que eu falei, na justificação, na santificação e na glorificação. Eu não sei, não vai dar, não sei se vocês estão conseguindo ler ali, mas eu vou ler para vocês aqui. Na justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. É um ato judicial e instantâneo de Deus, no qual ele declara que nossos pecados estão perdoados e que a justiça de Cristo é nossa. Ou seja, isso é posicional, não muda. Uma vez que nós fomos justificados por Deus, isso é um ato de Deus. Ele bateu o martelo, justificado. Isso não muda. E a justiça de Cristo é nossa. Agora, nós estamos aqui passando pelo processo de santificação, onde nós estamos sendo salvos do poder do pecado. É um trabalho progressivo de Deus e do homem ao longo da vida, que nos liberta do pecado e nos torna mais semelhantes a Cristo. Embora, irmãos, o pecado ainda esteja presente no mundo, mas agora ele não tem mais o mesmo poder de influência sobre nós. Ele não tem mais o mesmo poder de nos influenciar porque nós estamos passando pelo processo de santificação. Agora, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos então resistir e dizer não ao pecado. Esse é o processo de santificação, que é paulatinamente, que é progressivo, que é enquanto nós estamos aqui desenvolvendo a nossa vida. E finalmente, e somente na glória, nós seremos salvos da presença do pecado. Deus finalmente removerá todos os vestígios do pecado do cristão, ele dará um corpo ressurreto e seremos manifestados com ele em glória. É como essa música que nós acabamos de cantar aqui. Justificado eu fui, santificado eu sou e glorificado eu serei. Aí a outra parte diz, eu fui livre fui livre do poder do pecado, da culpa do pecado. Estou sendo livre do poder do pecado e da presença do pecado livre serei. Então, ou seja, justificação, santificação e glorificação. É como eu falei essa música, né? Mas agora, enquanto nós estamos aqui como peregrinos, passando por esse processo de santificação, isso exige de nós também compromisso. Isso exige de nós atitudes práticas, evidências que comprovem essa justificação que nós recebemos. Como nós temos ensinado lá para os jovens, né, na EBD, a salvação ela não diz respeito apenas à vida após a morte. A salvação não é como um ticket, né, um tiqueto, que você recebe de graça, guarda ela no bolso, vive a sua vida aqui, terrena, e quando chegar lá na porta do céu, você tira do bolso e pum, toma aqui a minha entrada para o céu. Não. A salvação ela é desenvolvida aqui e agora. Por isso, Paulo, né, diz aí no verso 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é idolatria. Nós ainda, irmãos, enquanto estamos vivendo, enquanto estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a esse corpo pecaminoso. Nós estamos sujeitos à nossa natureza pecaminosa. E essa natureza caída, terrena, que ainda está aqui, essa natureza tem algumas marcas, algumas características que muitas vezes elas insistem em nos fazer cair no pecado. Elas muitas vezes insistem dentro de nós em nos levar para a lama, em nos levar para o pecado. E Paulo lista aqui algumas delas, né, como por exemplo a imoralidade sexual, a impureza, a ganância, desejos maus. Paulo aqui está falando de uma forma mais genérica, tratando de pecados morais, dizendo que esses desejos maus podem ser manifestados como prostituição, pornografia, imoralidade sexual, lascívia, impureza. Todos estes aqui são
pecados ligados diretamente à questão moral, à questão sexual. Mas Paulo também fala que esses desejos maus podem nos levar a pecar, a ser manifestado num aspecto social, como, por exemplo, a ganância, a avareza, que é, o desejo mau, aquele desejo maligno de sempre querer mais, de sempre querer desejar mais, seja para poder acumular ou seja para poder gastar, para esbanjar. Isso é ganância. E Paulo diz que isso tudo é idolatria. Quando eu e você, irmãos, somos dominados por esses desejos maus, pela ganância, pela imoralidade sexual, nós estamos sendo idólatras, porque nós estamos colocando outra coisa no lugar de Deus. Nós estamos substituindo Deus por coisas e prazeres. E Paulo faz um alerta, aí no versículo 6 e 7, quando ele diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que essa é a maneira típica, é a forma típica de viver de um pagão, daqueles que não conhecem a Deus. É a forma como nós vivíamos. Todos nós, em algum nível, antes de nos sermos convertidos ao cristianismo, antes de nos entregarmos ao Senhor Jesus, todos nós vivíamos dessa forma. Todos nós, em algum nível, éramos dominados pelos nossos maus desejos, pelas nossas paixões, que desembocavam em imoralidade sexual, em ganância, em todo tipo de desejo mau. Talvez você tenha vivido isso mais intensamente na sua infância. Eu vejo isso lá em casa, com os meninos, quando eles ganham algum presente, algum brinquedo novo, e eles não sabem repartir um com o outro, eles não sabem dividir, e fica ali naquela briga, é meu. Não sabem dividir um com o outro, fica naquela ganância, naquele desejo de ter. Estão lá cheios de brinquedos, mas não sabem dividir um com o outro, e estão sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Compra isso para mim. Eu quero isso. Nunca estão satisfeitos. Talvez você tenha vivido isso também mais intensamente na sua adolescência, quando você acabou descobrindo certas coisas que não deveria estar fazendo, vivendo aí uma imoralidade sexual. Ou talvez você ainda esteja vivendo isso hoje, na sua fase adulta. Então pense nisso, irmãos. Se essa é a sua realidade, se você ainda hoje tem vivido dominado por esses maus desejos, de ganância, de imoralidade sexual, ore, se converta dos seus maus caminhos, peça ajuda. Peça ajuda a um irmão piedoso que possa te ajudar nesse sentido. Porque essa é a maneira típica de viver de um pagão, de alguém que não conhece a Deus, de alguém que está longe do Senhor. Há muito tempo atrás, eu procurei o pastor Glauber e pedi ele ajuda, porque eu vivia num pecado e falava com ele assim: pastor, eu acho que eu nem sou crente. Porque eu vivo pecando, eu vivo fazendo a mesma coisa. Eu não quero, eu luto contra esse pecado, mas eu estou sempre caindo nesse pecado. O que eu posso fazer? E naquela hora ele me ajudou e foi muito reconfortante para mim, porque ele disse assim que o fato de eu estar lutando contra esse pecado, o fato de eu não desejá-lo, mesmo que às vezes eu caia, mas eu não desejá-lo e lutar contra ele, é uma evidência de uma verdadeira conversão. Porque as pessoas lá no mundo cometem esse mesmo tipo de pecado e vivem confortavelmente nele. As pessoas lá no mundo não se arrependem do seu pecado. Então, meu irmão, se você ainda hoje vive nessa prática, se arrependa, busque ajuda, procure ajuda. Não se entregue ao pecado, mas busque se arrepender, irmãos. Então, essa é a evidência de uma verdadeira conversão. Quando nós pecamos, nós não nos entregamos ao pecado. Nós não nos entregamos aos nossos maus desejos, porque é assim que vivem os pagãos. Nós buscamos ajuda, nos arrependemos, lutando contra o pecado e o abandonamos. É o que Paulo fala no versículo 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem indecente no falar. Paulo aqui agora ele vai um pouquinho mais fundo. Ele começa a tratar de pecados muitas vezes ocultos. Eu lembrei muito aqui daquele livro Pecados Ocultos, Pecados Intocáveis, quer dizer, que às vezes a gente não quer confessar, não quer reconhecer que tem, mas é algo que é inerente de todos nós. É algo que é inerente a todos nós por conta da nossa natureza pecaminosa. Por conta da nossa natureza pecaminosa, todos nós temos a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar.
Pode ser que uns mais do que outros em alguns níveis, mas isso é inerente de nós. E Paulo agora vai mais fundo nesses pecados intocáveis, nesses pecados muitas vezes que a gente não quer assumir e botar para fora. Mas o fato de estarmos em Cristo, irmãos, significa justamente nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de uma nova natureza, da qual agora nós somos capazes através do Espírito Santo que habita em nós. Através do Espírito Santo que habita em nós, nós somos agora capazes de dizer não a esses pecados, de dizer não a essas coisas. Sabe aquele momento, né? Eu acho que talvez isso se aplica mais aos homens. Sabe aquele momento que você está numa rodinha só de homens, né? Talvez ali no seu trabalho, na sua escola, e que começa, né, um linguajar indecente, começa um linguajar imoral, piadinhas de duplos sentidos, fofoca de tudo quanto é tipo. E aí você talvez pode pensar assim, dá job, só tem homem aqui mesmo, tudo bem. E você é acabado e tentado a entrar nesse tipo de conversa. Eu falo que isso talvez deve ser mais comum entre os homens, mas eu acredito que no meio das mulheres, quando tem só um grupo de mulheres e que principalmente não tem ali mulheres que são convertidas, acho que o assunto ali deve ser bem feio também, né? Mas eu falo isso entre os homens porque é mais comum entre os homens e já aconteceu comigo. Uma vez, né, quando eu trabalhava na Taiko, o serviço lá era muito de boa, era muito tranquilo, era tão tranquilo que a ponto que tinha hora que a gente podia sentar e ficar de boa. Enquanto a gente estava ali sentado, esperando o serviço chegar, tinha muitos brasileiros que trabalhavam nessa fábrica. Então a gente acabava se ajuntando. A galera acabava se ajuntando e dali acabava surgindo tudo quanto é tipo de conversa. Era palavrão, linguagem indecente, imoralidade, fofoca e tudo quanto é tipo de conversa. Daí teve um dia que um rapaz chegou para mim e falou assim, mano, eu não vejo você entrando nesse tipo de conversa aí, eu não vejo você falando palavrão. Por quê? E eu tive então a oportunidade de falar para ele, olha, eu sou cristão. E a Bíblia me orienta que eu não devo ter um linguajar indecente no meu falar. A Bíblia me orienta que eu devo abandonar qualquer tipo de imoralidade, seja no meu falar, seja no meu agir, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque antes isso para mim era normal. Antes de eu me converter ao cristianismo, para mim isso era normal. Eu cumprimentava os meus amigos xingando eles em palavrão, só que para mim era de boa. A gente se comunicava falando coisas imorais. Isso para mim era normal. Mas agora, o meu coração, agora que eu me converti, o meu coração está cheio da palavra de Deus. E como que eu posso agora estar cheio da palavra de Deus e jorrar imoralidade? Como que eu posso agora falar que eu estou cheio da palavra de Deus e dizer coisas que a própria Bíblia me orienta, me orienta, não só orienta, mas ela me determina a abandonar? Do mesmo jarro não podem jorrar água doce e amarga. Então, como característica dessa nova vida, Paulo nos fala aqui, abandonem todas essas coisas. Então, jovens, né, principalmente jovens, não sejam tentados, né, quando vocês estiverem ali naquela rodinha lá no colégio, a pensar, tá tudo bem, não tem ninguém da minha igreja aqui, ninguém está vendo mesmo, e entrar nesses tipos de conversa. Não, abandonem. Saia do meio deles se preciso for. Mas eu vou ser o chato. Eu vou ser o excluído. Seja o chato, seja o excluído. É melhor você ser o chato segundo os padrões do mundo do que ser o legalzão e ir para o inferno. É melhor você ser o chato segundo os padrões do mundo e estar com Cristo do que o legalzão e ser destinado ao inferno. No versículo 9, Paulo diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. A mentira, irmãos, como todos nós sabemos, ela é o oposto à verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando e aliando-se a Satanás, que é o pai da mentira. Espalhar mentiras e contendas entre irmãos é um dos pecados que Deus mais abomina. Como o texto que está escrito lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, que diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tudo isso, irmãos, são práticas que caracterizam o velho homem. São práticas que caracterizam alguém que está longe de Cristo.
Mas como Paulo disse aqui, nós já estamos com Cristo. É de novo aquela questão posicional. Nós já estamos com Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele já nos vê como santos, porque Ele olha para nós com a lente de Cristo. Então nós já somos santos por conta daquilo que Cristo fez. Mas agora, como novas criaturas, como característica e uma evidência dessa nova conversão, isso deve ser demonstrado na prática. Isso deve ser demonstrado nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, no nosso viver, na igreja, em todos os nossos lugares sociais. Isso deve ser demonstrado. Nós devemos nos despir de todas as coisas ruins e nos revestirmos. Paulo diz aí, né? Nós devemos nos revestir da ira, da indignação, da maledicência, da linguagem indecente no falar, das mentiras. Devemos abandonar essas velhas práticas. E como diz agora no versículo 10, e revistam-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Devemos nos revestir do novo, de uma nova criatura, com novas práticas, novos pensamentos, novas atitudes, novos conhecimentos, coisas que se renovam a cada dia e que nos fazem ser cada vez mais parecidos com Cristo. Aqui o texto de Colossenses, no versículo 10, né, que diz aí, acompanha comigo aí na sua Bíblia, uma vez que saiu ali o telão, no versículo 10 que diz aí, né, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Deus. O texto aqui de Colossenses, ele é bem limitado. Ele fala apenas de uma forma superficial. Mas, lá em Efésios, é uma carta prima, vamos dizer assim, de Colossenses, que Paulo escreve ali no mesmo período em que ele estava preso em Roma, e ele também dando as mesmas orientações para o povo ali de Efésios, dando as mesmas orientações. Nós nunca devemos estar satisfeitos com aquilo que nós já alcançamos em relação ao conhecimento e à mudança que Cristo nos traz. Esse é o único descontentamento piedoso que o cristão pode ter. A gente nunca pode pensar, eu já conheço a Cristo, eu já recebi o Evangelho, então está tudo bem, não preciso mudar mais, eu não preciso conhecer mais. Não, é um descontentamento piedoso. Eu não estou contente com o que eu já recebi, eu não estou contente com o conhecimento que eu tenho. Então eu vou buscar cada vez mais. Eu vou buscar que esse conhecimento seja renovado cada dia mais até me tornar a imagem do meu Criador. Isso é um trabalho constante, irmãos. A gente deve sempre buscar isso. Ou quem aqui pode levantar a mão e bater no peito e dizer, eu já sou parecido com Cristo. Eu já recebi todo o conhecimento que eu tenho, que eu preciso ter. Então, é um contentamento que nós devemos buscar. Lembre-se, meus irmãos, que o ato da salvação, ele nos conduz a um processo de santificação. É um novo homem, uma nova criatura, uma nova prática, como Paulo diz aos Coríntios, né? Que nós estamos sendo agora salvos de glória em glória. É progressivo, é paulatinamente. Como Lutero também uma vez disse que a graça que salva sozinha, ela nunca permanece sozinha. Ou seja, nós somos salvos sim, única e exclusivamente pela graça, sem mérito nenhum nosso. Mas a salvação, ela nunca permanece sozinha. Ela vem acompanhada de atos, de evidências que comprovem essa santificação. Então, nós devemos sim buscar, nós devemos sim fazer com que cresçamos cada vez mais em conhecimento, buscando cada vez mais. Então, nós devemos sempre querer mais, desenvolver mais, aprender mais sobre o Evangelho. E cada dia esse conhecimento deve ser renovado e ir aumentando até sermos cada vez mais parecidos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no último versículo, irmãos, desse trecho das Escrituras que eu separei nessa manhã para a gente estudar, no verso 11, Paulo diz assim, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Duas coisas que eu queria destacar aqui nesse versículo. Primeiramente, todos nós aqui devemos dar glória a Deus. Todos nós aqui devemos agradecer a Deus, porque ninguém aqui é judeu. Ninguém aqui nasceu em Israel, certo? Ninguém aqui é judeu.
Porque mesmo nós, então, sendo gentios, nós somos parte do povo de Deus. Mesmo nós que antes não éramos povo de Deus, agora nós somos chamados de povo de Deus. Deus, na antiga aliança, tinha um povo. Deus, na antiga aliança, escolheu Israel para ser o seu povo. Como diz agora lá em João 1, do 11 ao 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora todos nós que cremos no nome do Senhor Jesus, nós fazemos parte do povo de Deus. Deus não tem mais um povo ou uma nação específica. A igreja espalhada pelo mundo é o povo de Deus. Nós que estamos em Cristo, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus e Cristo está em nós. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse versículo, na verdade, é a correção de um pensamento que muitas pessoas por aí têm. Que quando a Bíblia diz aqui, que mas Cristo está em todos, destacando aqui, no final do versículo 11, mas Cristo é tudo e está em todos, muitas pessoas interpretam isso como se Cristo realmente estivesse em todas as pessoas que já viveram e que vivem no mundo. E aí eu pergunto, Cristo está em todas as pessoas, indistintamente, que viveram e que vivem nesse mundo? E a resposta é não, meu irmão. Porque se você assumir que Cristo está em cada pessoa, em cada indivíduo que já existiu e que existe no planeta, você acaba caindo no erro do universalismo. E a teologia reformada calvinista, ela rejeita essa posição. Porque se Cristo está em todas as pessoas, se Cristo está em todo mundo, em cada pessoa, em cada indivíduo, isso implica dizer que todos serão salvos. Isso implicaria dizer que todas as pessoas serão salvas, porque Cristo está nela. Se Cristo está em todas as pessoas, todos serão salvos. Mas nós sabemos que isso não é verdade, irmãos. Tem pessoas que rejeitam a Deus, tem pessoas que estão indo para o inferno. Então, pensar que existem pessoas por quem Cristo morreu, por quem o seu sangue foi derramado na cruz, e que mesmo assim está indo para o inferno, isso é inconcebível. Não existe base teológica que defenda isso. E nós, reformados, rejeitamos essa posição. Pois se verdadeiramente Cristo está em você, se o sangue dele foi derramado pelos seus pecados, como nós já estudamos aqui, você é salvo, não muda. Então, como pode que Cristo esteja em todos e que há ainda pessoas indo para o inferno? Então, isso é um pensamento errado, dizer que Cristo está em todos, como pregam aí os universalistas. Então, quando Paulo diz aqui que Cristo está em todos, que Cristo é tudo e está em todos, e aqui que está esse erro da interpretação deles, assim como em outras passagens que diz todo mundo, em todos, a gente não pode interpretar isso aqui de uma forma literal, como se estivesse se referindo a cada pessoa, a cada indivíduo, indistintamente. Mas o todos aqui, que Paulo fala, está representando todos os grupos de pessoas. Ele está representando todas as classes de pessoas, todos os grupos econômicos, todas as classes sociais, sem distinção. São os grupos que Paulo fala aí no versículo. Acompanhe aí na sua Bíblia, no versículo 11, que ele diz assim, nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre. Ele está falando aqui, então, do grego e do judeu, que eram nações diferentes, povos diferentes. Ele está falando aqui do circunciso, que é aquele ligado ao judaísmo, ou aquele prosélito que se converteu ao judaísmo. Ele está falando aqui do incircunciso, que são todos os gentios, ou aqueles que não se converteram ao judaísmo. Daí ele fala também dos bárbaros, que eram um povo de uma cultura inferior, que não tinha a cultura dos gregos, que os gregos se consideravam o povo mais culto do mundo. Então os bárbaros eram considerados pessoas incultas, pessoas sem cultura, sem conhecimento. E ele fala também do cita, que era um povo que vivia mais distante, além do Mar Negro, que não fazia parte do território romano. Então Paulo fala aqui também do livre, do escravo, ou seja, Paulo está envolvendo todas as pessoas, todos os grupos
de pessoas, todos os grupos sociais, sem fazer distinção de nenhum deles. Ele não está dizendo cada pessoa, cada indivíduo, mas sim todos os grupos, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, sem fazer distinção de nenhum deles. Com isso, Paulo então está querendo dizer que o cristianismo não está restrito a uma região geográfica ou a um grupo específico de pessoas. O Deus do cristianismo não tem um povo local, um local delimitado, específico. Mas o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é é a igreja que está espalhada por todo mundo. E na igreja nós encontramos todos os tipos de pessoas. Todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas de nações diferentes, todos espalhados no mundo, de culturas diferentes, de línguas diferentes, de costumes. Todos, mas todos nós somos um. Somos o povo de Deus que está espalhado por todo mundo. Somos a igreja de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Que Cristo é tudo e está em todos. E hoje nós, como povo de Deus, que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja que Deus escolheu para si. E para concluirmos, irmãos, a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso é que se você verdadeiramente está em Cristo, se você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você já faz parte desse povo. Deus olha para você com as lentes de Cristo e Ele olha para você e te declara santo, justo, inculpável. Não por conta das suas obras, não porque Ele vê algo bom em você, mas porque Ele, como eu falei, Ele olha para você com as lentes de Cristo. E por conta daquilo que Cristo fez por nós, Ele nos declara santo. Mas se você ainda vive a sua vida preso em coisas terrenas, gastando todo o seu tempo, todos os seus esforços, todos os seus recursos em coisas que não são do alto, em coisas que não glorificam a Deus, tudo gira em torno de você, tudo está ligado em você. Então, irmãos, eu faço um apelo. E não é um apelo para que você venha aqui na frente ou levante sua mão, mas eu faço um apelo à sua consciência. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do seu egoísmo. Pare de pensar apenas em você e busque pensar como o corpo do qual nós fazemos parte. O corpo não é feito apenas de uma parte, mas de um todo. Você não é exclusivo. Você faz parte de um corpo. Então pense como um corpo. E um corpo não pode dizer para a mão que ela não precisa do pé. A mão não pode dizer que ela precisa do pé. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, pense, irmãos. Se arrependa do seu egoísmo, se arrependa. Se essa tem sido a sua realidade, se arrependa. Busque viver uma vida que pense e glorifique as coisas do alto. Mas lembre-se que nós estamos passando aqui pelos processos de santificação. O evangelho que te salvou, ele precisa continuar te santificando. O evangelho que te salvou, que te tornou posicionalmente santo, ele precisa continuar te santificando. Porque senão pode ser que talvez você nunca tenha sido posicionalmente santo. Então pense nisso, irmãos. Vamos orar. Abaixe suas cabeças. Vamos a Deus em oração.